Boa noite a todo mundo. Prazer, eu me chamo Leonardo e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a aplicação que a gente desenvolveu do meu grupo, que no caso é o grupo 1 da cadeira de tópicos especiais em engenharia. A gente é composto pelo Leonardo Galvão, que é este que vos fala, Gisele Araújo, Igor José e Ulisses Mozart, que a gente ficou como o grupo 1 desse projeto, que é uma parceria com a Mecatrônica. E, bem, eu estou só mostrando essa tela da aplicação porque é melhor de apresentar. Que as instruções do vídeo vai ser só uma parte prática mesmo, já que aqui é a entrega parcial do que foi desenvolvido até agora da aplicação. Enfim, no geral, nosso grupo ficou responsável pela parte funcional de um sistema de gerenciamento de clientes, que no caso vai de gestão de clientes, produtos, projetos e stakeholders, que é o que a gente focou na criação desse aplicativo. Então, vamos botar a senha super secreta de um dígito e começar. Bem, a aplicação foi toda desenvolvida no Mendix. A gente atualmente está na versão 11.4, que é a mais recente. Eles têm atualizado bastante. A última atualização no 11, eles colocaram a funcionalidade de IA para um auxílio melhor dos estudantes, mas a gente está conseguindo se virar bem, como mostra assim, a apresentação. Mas bem, vamos lá. Primeiramente, a gente é o sistema de Product Manager, que é o core, que é o épico que foi colocado para a gente fazer. E, bem, vamos começar. A primeira é a questão da gestão de clientes, que no caso a gente fez uma tabela bem simples, geral. A gente ainda está desenvolvendo a questão do banco de dados, que vai ser a entrega final, que como o professor comentou na última aula, seria a gente ter que aplicar os valores para que eles sejam iguais na tabela de recebimento, que é um pouco do funcionamento do Mendix, então não sei o quanto eu deveria descrever sobre isso aqui nesse vídeo. Mas bem, ela basicamente aqui nos clientes é uma listagem que ela vai ser associada às outras tabelas que a gente está, aqui no caso os produtos, projetos e stakeholders, mas a gente criou essa questão da tabela que você consegue ter algumas regras de criação, por exemplo, você não pode colocar qualquer coisa no e-mail, tem que ter toda aquela estrutura do @gmail, @hotmail, o contato, que no caso é a questão do número, também não pode botar. Eu vou colocar um número aleatório e e-mail vou também colocar qualquer coisa. E o setor, vamos dizer que ele participe do setor de compras. E no caso, esse é o responsável da conta, que por enquanto a gente ainda está desenvolvendo a questão de criação de contas. Porque como é um sistema de, como eu posso dizer, de você tomar conta de usuários, você fazer uma administração de dados, a gente não focou muito em fazer criação de múltiplas contas. Por exemplo, você criar uma ID de funcionário e você dar permissões. A gente está focando mais na questão do banco de dados. E esse é o ponto do vídeo assim. Mas bem, aí ele vai pedir alguma coisa relacionada a e-mail. Então, carlos@hotmail. E aí, se eu tentar enviar isso, aí, ponto .com. Não podemos esquecer isso. Pronto. Aí, a questão do contato. A gente também colocou algumas regras, mas é só para a questão de quantidade, porque a gente pensou em fazer um aplicativo que funcione no Brasil todo, então a regra de você botar 819 para começar não funcionaria muito bem. Também, é só uma questão de listagem. A gente, quando estiver funcionando o banco de dados completo, a gente vai ter, quando você entrar, você vai ter acesso a todas as criações anteriores e você vai poder interagir diretamente. Aqui, isso é um pouquinho para frente, que é a questão dos stakeholders que são associados ao cliente. Mas aí eu vou explicar um pouquinho disso para frente. Aqui no Customers eu posso deletar e também fazer a criação. E aqui em cima é a pesquisa. Que isso vai ser mais útil quando a gente tiver múltiplas contas para a gente associar. Deixa eu
criar novamente, porque quando eu for falar dos stakeholders, funciona um pouco melhor. E setor continua sendo compras. Desculpa aí, a apresentação não tá muito boa, porque é semana de provas, então a gente tá um pouquinho atarefado. Mas bem, enfim, na questão de clientes, é só essa questão do filtro e as operações básicas, que é você editar e você poder apagar o cliente. Mas bem, produtos, que no caso seguindo a ordem feita. Produtos, uma coisa bem parecida, que a gente tem a questão de mais subdivisões de título, descrição, o domínio, a época de lançamento, porque a gente não teve no documento de criação desse site, a gente não tinha uma descrição do que exatamente seria utilizada essa aplicação, então a gente utilizou termos bem genéricos quanto a detalhamento do produto, mas que tanto pode ser de serviço como pode ser de maquinários, que eu vou falar um pouquinho disso da questão dos stakeholders, do que é associado, mas vamos dizer assim, chaves, dá acesso ao usuário, o domínio. O domínio a gente discutiu assim, a gente costuma associar. Pode ser com departamentos ou com responsáveis, como você tem um responsible for domain. Mas eu vou deixar mais simples, vamos dizer que foi. É a formatação internacional, mês, dia, ano, que aí não tem quem vai. E no caso tem que colocar a divisão certinha. Nesse aqui a gente não fez. Esse aqui é melhor do que o meu menu de clientes, porque esse aqui, quando você coloca a data, você não precisa tentar enviar, porque ele já identifica o erro. E vou colocar o status de ativo, que são só delimitações do que o cliente vai decidir. Tá? No geral, esse é o objetivo do nosso grupo 1, é fazer uma lista de armazenamento desses 4, que eles funcionam entre si, que no caso, por exemplo, os produtos é listagem com filtro e cadastro e validação, além de questão de versões, que foi o que foi solicitado no documento. E a edição com validação da versão diferente, que no caso, quando você tem aqui, você pode atualizar tipo, a data de lançamento e outras informações. Mas aí isso é só uma questão geral, que é para fazer a checagem, assim, para impedir que o produto seja associado a múltiplos projetos. E agora falando dos projetos, mais uma vez, uma listagem, que no caso é só a questão de regras de pré-requisitos, que a gente associa a um cliente, a gente associa o produto e a gente tem quanto tempo esse projeto vai estar associado, que no caso é como se fosse a criação de uma solução e a gente associa com eles, que no caso essa é como se fosse a nossa ordem de hierarquia. A gente tem os stakeholders, que são associados com múltiplos clientes, os clientes que podem ser associados com produtos e os projetos que eles meio que englobam tudo isso, porque é o que eles estão sendo trabalhados. Então, tem o começo e o fim na data. E essa é a questão do produto. E agora a questão dos stakeholders, que, mais uma vez, é nome, e-mail, contato, função e os customers, que no caso a gente pode tanto fazer a criação, que no caso aqui é a pesquisa, a gente associa os clientes que vão estar nesses stakeholders. Que o que são exatamente? É basicamente um cadastro que tem a ver com o contexto do cliente, que é, por exemplo, assim, você fazer validação no sistema, também você conseguir fazer edição de cada stakeholder, que é tipo, você criar papéis para cada um dos clientes. Esse projeto, sumariamente, ele é armazenamento de informação e você fazer essa filtragem desses 4 principais, que no caso é você fazer a vinculação de todos eles. Esse aqui do Project Assign é só que a gente pode colocar, associar a pessoas como elas estão associadas ao projeto, que é só a gente fez algumas divisões que foram pedidas no papel, que no caso era status, influência, interesse e o quanto a pessoa tem de poder para tomar uma decisão, que no caso
se tem que consultar, se ela é um contribuinte, se tem a decisão realmente ou se ela aprova ou não. E a questão de testes aqui, a gente ainda está vendo se vai tentar fazer uma aplicação gráfica, mas, sinceramente, eu acho que a suma desse projeto é isso, da gente fazer toda a questão de você ter acesso às informações de múltiplos clientes e você fazer essa associação, como se fosse um aplicativo de entrega de produtos. Eu acho que esse é o melhor jeito que eu consigo é, falar desse projeto. E, bem, em geral, é isso que a gente está desenvolvendo. Na entrega final, a gente já vai estar com o banco de dados completo. Então, quando você iniciar a aplicação, você vai ter todos os clientes salvos e quando você fechar, vai ficar salvo e todo mundo vai poder ter acesso. Quando você rodar localmente, você não vai estar pegando só a memória da sua máquina, o que se funcionar, eu acho que vai ser uma vitória pra gente. E vai funcionar. A gente consegue. O grupo 1 tá se processando bem quanto a isso. Mas bem, professor, muito obrigado aí pelo tempo. A explicação talvez não tenha sido muito boa. Eu queria. A gente não tem muita questão de front-end, então tá bem simplesinha a nossa divisão. A gente focou numa questão mais prática, mas a gente encaminhou bem. É um Mendix, é um aplicativo de soft code assim que eu gostei muito de trabalhar e obrigado aí por introduzir a gente a ele. Já deve estar dando aqui quanto tempo? 11 minutos de vídeo, então vou encerrar por aqui. Muito obrigado e boa noite e tudo de bom.